Nesta aula veremos o espaço-tempo de Schwarzschild, também conhecido como métrica de Schwarzschild, e na aula nós veremos as propriedades da métrica de Schwarzschild e o significado das coordenadas que aparecem na expressão matemática para a métrica. Depois eu derivarei as equações de movimento de partículas e raios de luz que se movem nesse espaço-tempo deformado. E veremos os tipos de órbitas que partículas e raios de luz descrevem no espaço-tempo de Schwarzschild, que é o espaço-tempo apropriado para se descrever a curvatura do espaço ao redor de um objeto astronômico que não possui rotação ou que está girando lentamente, por exemplo, um planeta, uma estrela ou um buraco negro. A métrica de Schwarzschild é uma solução da equação de campo obtida pelo astrofísico Karl Schwarzschild em 1915, poucos meses depois de Einstein ter publicado a equação de campo da relatividade geral, e ela descreve a curvatura do espaço-tempo ao redor de um objeto esfericamente simétrico no vácuo. E este objeto pode ser, por exemplo, um planeta, uma estrela ou um buraco negro, desde que a rotação desse objeto seja muito lenta ou ele não possua rotação. Nessas condições, a métrica de Schwarzschild será a descrição apropriada da geometria do espaço-tempo ao redor deste objeto. Inspecionando a métrica de Schwarzschild, nós vemos que ela é descrita por um parâmetro, é o m maiúsculo, e nós vemos que a parte temporal e a parte radial, ela possuem os coeficientes que dependem deste parâmetro m, enquanto que a parte angular envolvendo as coordenadas θ e φ, ela é idêntica ao que nós veríamos para o elemento de linha que descreve o espaço-tempo plano. As coordenadas t, r, θ e φ nós chamamos de coordenadas de Schwarzschild, e a métrica, o tensor métrico derivado deste elemento de linha nós chamamos de métrica de Schwarzschild. E este parâmetro m, que é o único parâmetro necessário para descrever o espaço-tempo, ele é a massa total do objeto astronômico. Um ponto importante é que não importa como que essa massa está distribuída dentro do objeto astronômico em questão, desde que esse objeto ele seja esfericamente simétrico. E o segundo ponto importante é que o espaço-tempo de Schwarzschild ele descreve a geometria do espaço-tempo fora. A métrica de Schwarzschild não nos diz sobre a geometria do espaço-tempo dentro do objeto astronômico em questão. No limite em que a coordenada r possuir um valor muito acima de 2 vezes g mzão sobre o quadrado de c, a métrica de Schwarzschild pode ser aproximada através da métrica de campo fraco estática. No limite em que r tender a infinito, a métrica de Schwarzschild ela recairá no caso de um espaço-tempo plano. Nós recobraremos a métrica de espaço-tempo plano, e da mesma forma nós recobramos um espaço-tempo plano se nós fizermos a massa do objeto central mzão igual a zero. Dentro do objeto, a métrica será diferente da métrica de Schwarzschild. Vejamos agora as simetrias do espaço-tempo de Schwarzschild. Este espaço-tempo ele possui duas simetrias representadas através das duas coordenadas que não aparecem na métrica. Como a métrica é independente do tempo, nós podemos escrever o primeiro vetor de Killing associado a esse espaço-tempo, que eu chamarei de xi. E como a coordenada em questão é a coordenada zero do tempo que não aparece na métrica, nós escrevemos o vetor de Killing dessa forma. E sendo a métrica esfericamente simétrica, o φ não aparece também na métrica. E assim nós podemos escrever o segundo vetor de Killing associado dessa forma aqui.
Como que nós podemos interpretar as coordenadas que aparecem na métrica de Schwarzschild? Um ponto muito importante é que a coordenada R ela não representa uma distância radial em relação ao ponto central do objeto astronômico e a coordenada T não é o tempo medido por um observador, como nós veremos agora. Suponhamos que você estivesse em um certo ponto fixo do espaço, em um certo valor da coordenada R qualquer, e você permanecesse naquela posição, naquela coordenada R, e você quisesse medir a distância ao redor do objeto central que corresponde àquela coordenada R. Como que você faria isso? Como você extrairia essa informação dessa distância ao redor do objeto a partir da métrica? Para proceder, nós fazemos dt, dθ e dr igual a zero, porque nós estaremos variando apenas a coordenada angular φ à medida que o observador se mover com a sua régua ao redor do objeto central para medir essa distância, que seria o equivalente a uma circunferência, e, portanto, colocando esses diferenciais nulos na métrica de Schwarzschild, nós obtemos que o elemento de distância a partir do elemento de linha se simplifica para r ao quadrado. Vamos chamar a ds ao quadrado resultante de dc maiúsculo ao quadrado, vai ser r ao quadrado, seno ao quadrado de θ dφ ao quadrado. E vamos assumir aqui um valor de θ, para fins de cálculo, vamos colocar um valor igual a π sobre 2, que seria o equivalente ao equador de um sistema de coordenadas esféricas, e dessa forma o dc ao quadrado se simplifica simplesmente para r ao quadrado dφ ao quadrado. Portanto, o elemento de distância torna-se r dφ, que seria o mesmo valor que nós esperaríamos para um elemento de distância em coordenadas esféricas de acordo com a geometria euclidiana. E fazendo então o cálculo da distância total ao redor do objeto central para uma coordenada r fixa, nós realizamos essa integral aqui, fazendo de φ de 0 até 2π, e nós obtemos, portanto, que a circunferência vai ser 2π vezes r. Então, se o observador medir essa circunferência, fosse medir com algum aparato de medida, por exemplo, uma régua, ele obteria, então, que a circunferência é igual a 2π vezes a coordenada r, que seria o resultado que você esperaria, coincide com o resultado euclidiano. Portanto, um observador ele pode medir o valor da coordenada r no qual ele se encontra no espaço-tempo de Schwarzschild, se ele medir a circunferência ao redor do objeto central e dividir esse valor por 2π. Esse é o método de um observador recobrar a coordenada r. Uma outra maneira de um observador medir o valor da sua coordenada r seria construindo uma esfera, medindo a área dessa esfera, dessa casca esférica ao redor da massa central, e então dividindo essa área por 4π e tirando a raiz quadrada desse valor, você obtém o valor da coordenada r. E isto é justificado, nós veremos agora por que isto é justificável. O elemento de área na geometria, o elemento de área no espaço-tempo curvo, de maneira geral, variando θ e φ, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, como nós vimos numa aula anterior. E no espaço-tempo de Schwarzschild, esse elemento de área na superfície de uma esfera, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, que coincide com o resultado que nós esperaríamos, o resultado euclidiano.
Dessa forma, integrando, fazendo a integral desse elemento de área numa casca esférica, nós obteremos então o resultado esperado, 4π vezes r ao quadrado, para a área, e isso justifica o procedimento anterior para se medir o valor da coordenada r. Vejamos agora um experimento imaginário que vai nos ajudar a entender o efeito da curvatura do espaço nas medidas de distância e, ao mesmo tempo, ele vai nos elucidar por que a coordenada r não pode ser interpretada como uma distância radial. Imaginemos que esse objeto amarelo, que essa bolinha amarela que eu desenhei, ela representa um certo objeto astronômico qualquer, esfericamente simétrico. E vamos construir, imagine que você tivesse os recursos para construir ao redor desse objeto duas esferas concêntricas. Então, a primeira esférica você vai colocar a uma certa distância ao redor desse objeto. Vamos imaginar que essa distância, essa esfera concêntrica possui um raio através da coordenada, o valor de coordenada R1 que caracteriza essa primeira esfera, e depois você constrói uma segunda esfera concêntrica e a coordenada R dessa segunda esfera concêntrica vai ser R2. E você constrói essas duas esferas tais que a diferença do valor de R2 menos R1 é igual a 100 metros. Em seguida, o que você faz é você vai para a esfera mais afastada, a esfera é na coordenada R2, e você se posiciona nessa esfera. Você se posiciona na superfície dessa esfera com muito cuidado. E então o que você faz? Você desce um prumo, você desce um prumo desde essa esfera até ele tocar a esfera na coordenada R1, e através desse procedimento você mede diretamente a distância entre as duas coordenadas usando esse prumo. E você mede diretamente a separação entre essas duas esferas usando este prumo. Se a geometria do espaço fosse plana, você mediria que a separação entre as duas esferas ela seria exatamente igual a 100 metros, o que coincidiria com a diferença das coordenadas R2 menos R1, mas na realidade o que acontecerá é que você medirá uma separação que eu chamarei de ΔR med, que é a separação medida. E o que nós faremos aqui é calcular o erro de usar a diferença de coordenadas. Nós calcularemos essa diferença entre a distância, a separação que você mede e a diferença de coordenadas, que é 100 metros, que você construiu para que a diferença da coordenada R entre essas duas esferas obedeça essa especificação que seja ΔR igual a 100 metros. Então vamos ver qual que será o erro que resultará. A primeira situação que nós consideraremos é uma situação em que essas duas cascas esféricas concêntricas estão logo acima da superfície do nosso planeta, do planeta Terra. E nesse caso, o que aconteceria é que a sua medida da separação entre as duas esferas, ela daria 100 metros, quase que exatamente 100 metros. Haveria uma diferença entre a sua medida
e o valor de 100 metros, que você só perceberia esse erro se você tivesse uma precisão muito grande. A diferença seria de 7 milésimos de centímetro e, portanto, o erro fracionário da medida seria da ordem de uma parte em 1 bilhão. O erro fracionário. Então, ao redor do nosso planeta é quase imperceptível a diferença entre a separação de coordenadas e a distância física entre essas duas esferas. Mas agora o próximo passo é você leva essas duas esferas ao redor do Sol. Tá? É claro que isso não é factível, né? Porque a estrela, a radiação da estrela, as temperaturas envolvidas iriam destruir qualquer esfera, iriam lhe torrar. É impraticável, mas no nosso experimento imaginário nós temos a liberdade de considerar isso e ver quais seriam as consequências dessa medida realizada dessa forma. Então você vai lá, você considera essas duas esferas logo acima da superfície do Sol. E nesse caso você vai medir que a separação entre as duas esferas com o seu prumo vai dar cerca de 100 metros. Vai ter uma pequena diferença em relação a essa medida e a diferença de coordenadas, e a diferença é que ela vai dar, na verdade, 0,02 centímetros, uma distância 0,02 centímetros maior medida do que a separação, o ΔR, a diferença de coordenadas, portanto, o erro fracionário aqui dá uma parte em 1 milhão. Não contente com isso, você resolve explorar um ambiente astrofísico muito mais extremo e você decide construir essas esferas ao redor de um buraco negro. Nós teremos uma aula somente sobre buracos negros muito em breve no curso, mas antes disso, então, você constrói essas esferas ao redor de um buraco negro de massa 3 massas solares, e você coloca a primeira esfera a uma coordenada que corresponde a 3 raios de Schwarzschild. Nós veremos o que é o raio de Schwarzschild daqui a pouquinho na aula. E a segunda esfera você coloca numa coordenada que tem uma separação de 100 metros, o R2 menos R1 da primeira esfera é 100 metros, né? E você repete a medida da distância com o seu prumo. Neste caso, você vai começar a obter resultados bastante estranhos para a distância entre as duas esferas. Você obterá, neste caso, que a distância será 122 metros, ela não é mais 100 metros, e, portanto, o erro envolvido é de 22 metros, é um erro apreciável, né? Então, o erro fracionário é de 22% nesse caso. Então, se você usasse a sua intuição euclidiana para inferir a distância física entre as duas esferas, você iria ter um erro bastante considerável, que é devido ao efeito da curvatura do espaço causado pela massa central. E, finalmente, não contente com isso, você resolve colocar essas duas esferas logo acima do horizonte de eventos do buraco negro. Então, você coloca a primeira esfera a uma distância infinitesimal do horizonte de eventos, não no horizonte de eventos, senão você não conseguiria construir, seria impossível colocar essa esfera. E a segunda esfera com uma separação de coordenadas 100 metros acima da primeira esfera. Você repete a medida do prumo, né, no nosso experimento imaginário. E nesse caso agora, a distância que você vai obter, ela vai ser de 1,9 quilômetros entre as duas esferas. E, portanto, o erro agora é 1,8 quilômetros e o erro fracionário agora é de 18 vezes, ou seja, o erro aqui é um erro de 1.800%. Portanto, você verifica que a distância, a separação entre as duas esferas é sempre maior do que 100 metros, e isso você acaba evidenciando
que o efeito da curvatura do espaço causado pela massa, pela presença da massa. Você acaba comprovando que a presença de matéria causa um esticamento do espaço. A massa estica o espaço. Como que nós podemos concluir que há uma diferença entre a separação e a diferença de coordenadas ΔR a partir da métrica de Schwarzschild? Como essa medida acontece num instante fixo do tempo e ela está acontecendo em valores de θ e φ fixos também, você está somente variando o R entre essas duas esferas concêntricas. Nós fazemos então dt igual a dθ igual a dφ zero na métrica de Schwarzschild, e, portanto, nós obtemos o elemento de distância, que será o que o seu prumo estará integrando quando você faz a medida da distância física. E isso aqui vai dar, então, GRR dr ao quadrado, que vai dar 1 menos 2 gzão vezes a massa do objeto central, a coordenada de Schwarzschild, a coordenada R, menos 1 dr. E, portanto, tomando a raiz quadrada, o nosso dl vai dar 1 menos 2 gmzão. Numa primeira aproximação, nós podemos aproximadamente dizer que a distância, a separação que você mede entre as duas esferas, ela é dada aproximadamente substituindo os diferenciais aqui em cima pelos diferenciais, pelos valores, pelas diferenças delta, e dessa forma o ΔR medido é aproximadamente igual a... Então nós temos que essa expressão, que é obtida diretamente do elemento de linha, ela descreve, é uma primeira aproximação para a diferença entre a medida física e o valor da coordenada. Só que essa aproximação se torna cada vez pior à medida que você vai se aproximando do raio de Schwarzschild, que nós veremos até agora, que nós veremos em breve. Então, um valor mais preciso para a distância física é obtido integrando o diferencial, o dl, que nós vimos ali em cima. Vejamos agora a coordenada t. A coordenada t, ela está relacionada ao tempo, à passagem do tempo, mas ela não corresponde ao tempo medido por observadores. Como que a diferença no valor da coordenada t se relaciona com o tempo próprio medido por um observador entre dois eventos num determinado ponto do espaço? Para obter essa relação entre o intervalo de coordenada t e o tempo de fato medido, nós fazemos então, como nós consideramos essa medida acontecendo num ponto fixo do espaço, nós fazemos dr, dθ, dφ igual a zero, e lembrando que a definição de tempo próprio de tal, tempo próprio é menos ds ao quadrado sobre c ao quadrado, nós obtemos então do elemento de linha de Schwarzschild, nós obtemos este resultado aqui. À medida que você se aproxima do objeto central, da massa central cada vez mais, e você se pergunta qual que é o valor do d tal, do tempo que cada tique do relógio que você carrega, que é o d tal, um tique infinitesimal, tic-tac infinitesimal. Qual que é o valor do d tal que corresponde a um certo valor fixo de dt? Você vai perceber que à medida que a coordenada R diminui, você se aproxima cada vez mais do centro de atração,
você vê que esse detal ele vai diminuindo cada vez mais até que ele se torna zero para um valor de R igual a 2 vezes Gm sobre C ao quadrado. A consequência disso, então, é que o detal se torna cada vez mais curto à medida que você vai para coordenadas r cada vez menores. Então, isso é o efeito interestelar que nós vimos anteriormente no curso. Isso ele é o efeito interestelar, ou seja, isso nos demonstra que à medida que você se aproxima de um centro de atração, de um objeto astronômico, o tempo no seu relógio passa cada vez mais devagar. Ao inspecionarmos a métrica de Schwarzschild, nós percebemos que ela diverge para dois valores da coordenada r. O primeiro valor de r na qual ds ao quadrado diverge é r igual a 2 vezes g vezes a massa do objeto central dividido pelo quadrado da velocidade da luz. E o segundo valor é r igual a zero. Nós chamamos o valor de r sendo o 2 vezes gm sobre c ao quadrado, nós chamamos este valor de raio de Schwarzschild. O raio de Schwarzschild nos dá uma escala de comprimento característica para fenômenos que acontecerem com R cada vez mais próximo do raio de Schwarzschild. A magnitude dos fenômenos relativísticos torna-se cada vez mais importante. Além disso, como veremos mais tarde, o raio de Schwarzschild também corresponde ao raio do horizonte de eventos de um buraco negro sem rotação. Para uma estrela que possui uma massa de uma massa solar, o seu raio de Schwarzschild associado é de apenas 3 km. Portanto, um buraco negro com uma massa de uma massa solar teria um raio de 3 km. De maneira geral, a maior parte das estrelas possuem raios muito maiores do que o seu raio de Schwarzschild associado. Por exemplo, o raio do Sol é de 700 mil quilômetros, o que corresponde a um raio que é 200 mil vezes maior do que o raio de Schwarzschild associado ao Sol. Uma outra quantidade que nós usaremos rotineiramente no curso de agora em diante é o raio gravitacional, que é Rg, e o raio gravitacional ele corresponde a metade do raio de Schwarzschild, ele é g vezes a massa do objeto dividido por c ao quadrado. Agora eu introduzirei um novo sistema de unidades que será muito conveniente daqui por diante no curso, e é as unidades geometrizadas. E neste sistema de unidades, ele corresponde a fazer não somente C igual a 1, como nós já fizemos anteriormente, mas também fazer o valor de G, da constante Gzão, unitário também. E com essa escolha de unidades, a consequência é que a massa será medida em unidades de comprimento. Vejamos as consequências desta escolha de unidades geometrizadas. Começando escrevendo o raio gravitacional que nós definimos dessa maneira aqui. E em unidades geometrizadas, o raio gravitacional será igual a 1m. E, portanto, nessas unidades, a massa poderá ser escrita dessa forma aqui. Ou seja, a massa será dada pelo raio gravitacional correspondente àquele valor de m. Por exemplo, para m igual à massa do Sol, a massa correspondente corresponderá a 1,5 km, que é a metade do raio de Schwarzschild. E para o caso da Terra, a massa em unidades geometrizadas será dada por 0,4 centímetros, que é quase metade de 1 centímetro.
O fator de conversão entre unidades geometrizadas e unidades normais, ele pode ser escrito da seguinte forma: nós começamos escrevendo o valor 1, né? E o 1 ele vai ser igual a g sobre c ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Em aplicações de relatividade geral, é comum deixar o valor de m não especificado e parametrizar os valores, por exemplo, do tempo e da coordenada espacial em termos do m. Por exemplo, isso equivaleria, suponhamos que você estivesse escrevendo a linha de mundo de uma partícula. Então, isso corresponderia a colocar, deixar o t em unidades em termos de m e o x em unidades de m, e assim escrever a linha de mundo da partícula. E, por exemplo, num determinado evento ao longo dessa linha de mundo, teria um valor de t igual a 1000. Nesse caso, seria 1000m. E, por exemplo, se essa partícula estivesse muito próxima do raio de Schwarzschild, teria uma coordenada x aqui com um valor igual a 5m, por exemplo. Vamos agora revisitar o conceito de redshift gravitacional, só que agora no espaço-tempo de Schwarzschild. E nós começamos considerando, então, um certo objeto astronômico esfericamente simétrico com uma massa m. Vamos considerar um certo ponto que vamos chamar um ponto de rótulo E, e será um ponto do qual será emitido um raio de luz. Então, esse raio de luz ele é emitido e ele será, então, detectado num outro ponto cujo rótulo será D, que é o ponto de detecção. O ponto de emissão ele possui uma coordenada Schwarzschild igual a RE, e o ponto de detecção ele está na coordenada RD. O que nós desejamos fazer é conectar, relacionar os valores da energia do fóton na coordenada de emissão, no ponto de emissão e no ponto onde ele é detectado, e, portanto, ao fazer essa comparação, nós estaremos comparando a frequência de emissão e a frequência de detecção do fóton. Nós vimos em aulas anteriores que a energia medida por um observador num referencial localmente inercial, essa energia ela é igual à projeção do momento da partícula ou do raio de luz na tétrada do observador. Então, nós já vimos que isso é igual a o sinal tem que colocar um sinal de menos, então o produto escalar do momento da partícula na tétrada correspondente, que no caso aqui é a tétrada zero, e isso é igual a o produto escalar do momento com a velocidade do observador em questão. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós iremos então descobrir qual que é a energia medida num referencial localmente inercial de um observador. E é esta quantidade, é este produto escalar que nós desejamos calcular no ponto de emissão e no ponto de detecção. Para prosseguir no cálculo, portanto, nós precisamos investigar qual que são as componentes do momento do raio de luz e quais são as componentes da velocidade dos observadores, dos nossos dois observadores, um na emissão e um na detecção. Comecemos então investigando qual o valor do momento do fóton. Ao longo de uma geodésica nula, nós já vimos que dos resultados do método dos vetores de Killing, nós temos que o produto escalar do vetor de Killing com a velocidade da partícula será uma constante,
E nesse caso nós podemos também usar essa lei de conservação, ela é equivalente a uma outra lei de conservação envolvendo o momento, como é apropriado aqui que nós estamos interessados no momento do nosso fóton para fazer a comparação. O vetor de Killing, um dos vetores de Killing da métrica de Schwarzschild, nós já vimos que ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Ele é o vetor de Killing associado à simetria temporal, o fato de que o tempo não aparece na métrica de Schwarzschild. Portanto, nós podemos escrever o produto escalar como G, escrevendo dessa maneira em boordenadas. Mas como o vetor de Killing em questão ele só tem a única componente não nula é a componente zero, esse produto escalar ele se simplifica para este valor aqui, que vai ser igual a G00P0. E isso aqui vai ser uma constante que nós chamaremos de C. Portanto, nós fizemos algum progresso e nós descobrimos qual o valor da componente zero do momento, que vai ser dada por uma certa constante dividido por G00. E decorre que será necessária somente esta componente aqui para o resto do exemplo, mas se nós desejássemos saber também as componentes temporais, nós poderíamos usar o resultado de que para um fóton, o produto escalar do momento com ele mesmo é igual a zero, e assim nós poderíamos investigar os valores das outras componentes, das componentes espaciais do raio de luz. Para obter a velocidade do observador, o vetor velocidade, existem algumas maneiras diferentes de se conseguir, de se inferir as componentes desse vetor velocidade. Aqui eu simplesmente vou utilizar um resultado que nós derivamos na aula 13 do curso, de que a tétrada zero para um observador estático em uma determinada posição do espaço, as componentes da tétrada em boordenadas, elas podem ser escritas da seguinte maneira para um observador estático. E como o vetor velocidade do observador é igual à sua tétrada zero, então nós obtemos o vetor velocidade. Finalmente, nós encerramos este exemplo calculando a energia medida pelos observadores localizados nas coordenadas RE de emissão e RD de detecção. Então, a energia medida na coordenada de emissão, ela pode ser obtida como menos o produto escalar do momento com a velocidade do observador localizado no ponto E. Esse produto escalar ele pode ser escrito então dessa forma aqui. Mas como a única componente não nula da velocidade de um observador estático localizado em algum ponto do espaço, a única componente não nula é a componente zero, esse produto escalar ele se simplifica para esse valor aqui. Substituindo o valor da componente zero que nós obtemos anteriormente, esse valor ele vai dar uma constante que nós não especificamos dividido por G00, vezes, agora substituindo o valor da componente zero da velocidade do observador, que vai dar esse valor aqui, e nós acabamos obtendo como resultado da energia medida por um observador estático no momento da emissão, esse aqui é o valor. De forma análoga, a energia medida pelo observador no ponto da detecção
vai ser dada por um produto escalar análogo, só que agora considerando a componente do vetor velocidade apropriada para um observador que está no ponto da detecção, e de forma análoga, o resultado será menos uma constante sobre G00, a raiz quadrada disso aqui, para R igual a RD de detecção. Dividindo a energia detectada pela a energia na emissão, então nós teremos o seguinte resultado. E assim a frequência detectada será a razão entre este valor sobre este daqui, vezes a frequência de emissão. Agora, para comparar este resultado que nós acabamos de derivar com um resultado análogo que nós já derivamos no contexto da métrica de campo fraco estática, vamos fazer o ponto de detecção, o RD, tender ao infinito, ou seja, um observador que detecta o raio de luz a uma distância muito grande do ponto de emissão. Vamos fazer o raio de emissão, vamos chamá-lo de um R maiúsculo, esse raio de emissão. E para continuar, para a consistência da notação com o resultado que nós derivamos anteriormente, nós vamos chamar a frequência de emissão de nu e a frequência de detecção de nu infinito. Dessa maneira, nós vemos que a frequência detectada no infinito, fazendo o RD tender a infinito, ela vai ser dada por 1 menos 2m sobre R, onde o Rzão é o raio onde o fóton foi emitido, vezes a frequência de emissão. A consequência é que um fóton perderá mais energia para escapar da gravidade na métrica de Schwarzschild comparado com a métrica de campo fraco. Ou seja, a frequência, se nós considerássemos a mesma situação e a mesma massa e um fóton saindo dos mesmos pontos de emissão e chegando no mesmo ponto de detecção nesses dois espaços-tempos, a frequência, e começando com a mesma frequência de emissão, a frequência detectada será menor na métrica de Schwarzschild do que na métrica de campo fraco.